sou o professor Carlos Campos, aula de número 35 do nosso curso de progressão aritmética. Trouxe aqui um problema falando ainda de soma dos termos de uma PA. Só que esse aqui é um pouquinho diferente, porque olha só, ele diz assim, a soma dos n primeiros termos de uma PA é, aí ele bota uma expressão, n2 mais n. Repare que esse aqui não é a fórmula, né? Normal da soma dos termos de uma PA. Essa é específica para esse problema. Aí ele botou, determine o valor do 10º termo desta PA. Bom, esse problema tem mais de uma maneira de resolver. Vou resolver daqui que eu acho mais simples, depois eu mostro uma outra solução. Bom, primeira coisa que temos que entender é o seguinte, o que ele está falando para nós? Que a soma dos n primeiros termos, então ele está dizendo isso aqui, ó, que a soma dos n primeiros termos é dada por essa expressão, n ao quadrado mais n. Essa é a expressão que representa a soma dos n primeiros termos. Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu disser assim, o que seria a soma dos 4 primeiros termos? É o primeiro, né? É o A1 mais o A2 mais o A3 e mais o A4. Isso é a soma dos 4 primeiros. O que seria a soma dos 3 primeiros? Seria o S3, né? Seria o A1 mais o A2 mais o A3. Soma dos 2 primeiros seria o A1 mais o A2. Se eu colocar aqui S1, seria a soma do primeiro, ou seja, só o primeiro, né? Então, repare, essa expressão ela é válida para qualquer n. É claro que, como fala em n primeiros, n tem que ser um número natural, né? De 1 para cima, não pode ser 0. Então, dependendo do valor que eu colocar no lugar do n, eu tenho uma soma. Então, o que me interessa? É um valor interessante para eu colocar no lugar do n. Se ele quiser a soma dos 4 primeiros, eu boto o n 4. Eu vou achar a soma dos 4 primeiros. Repare, o valor mais interessante que eu acho aqui para colocar no lugar do n, qual é? É 1. Porque se no lugar do n eu colocar 1, eu já vou achar automaticamente o A1, que é o que eu vou fazer. E se eu colocar 2, eu vou achar a soma do A1 com o A2. Também é interessante, mas vamos começar por esse. Olha só por quê. Vamos no lugar do n, colocar 1. Se o n for 1, a minha fórmula vai ficar S1 é igual, todo lugar que tem n, coloca 1. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. Repare que esse aqui é o S1. O que quer dizer que esse aqui é o S1? Esse aqui é exatamente o primeiro termo. Esse aqui, ó, esse 2... é exatamente o primeiro termo. Esse aqui é o primeiro termo, é o A1. Agora, se no lugar do n eu colocar 2, no lugar do n 2, o que eu vou achar? A soma dos 2 primeiros. Vamos colocar no lugar do n 2. Então vai ficar o S2 é igual, todo lugar que tem n eu vou botar 2. 2 ao quadrado mais 2. 2 ao quadrado é 4, mais 2 dá quanto? 6. Esse 6, cuidado, não é o A2, é a soma dos 2 primeiros, olha lá, é o A1 mais o A2. Ah, então esse 6 aqui não é o A2, é o A1 mais o A2. Como o A1 eu já sei que é 2, então o A2 só pode ser quanto? 4, né? Para poder dar 6. Então o que eu concluo aqui? Que o A1 é 2 e que o A2 vai ser quanto? 4. O A2 é 4. A1 é 2 e A2 é 4. Como é que eu sei? Porque o 6 é a soma do A1 com o A2, né? Se o A1 já é 2, é porque o A2 só pode ser 4, e 4 mais 2 dá 6. Ah, então eu já sei a minha PA, como é que ela fica lá? O primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, então já sei a razão, ó. 4 menos 2 dá 2. Então o próximo vai ser 6, depois o próximo vai ser 8 e etc. Vamos ver o que ele quer saber. Se ele quiser o primeiro termo e a razão, o primeiro termo é 2, e a razão, né, também seria 2. Só que ele quer quem? O 10º termo. Então vamos achar aqui, ó. O 10º termo, que vai ser o A10, vamos botar na forma do termo geral, né? Que é a n é igual a 1 mais n menos 1 razões. Ora, mas se
se eu quero saber o A10, né? Se você lembrar dos vídeos anteriores, é só você pegar o primeiro e somar com quantas razões? Se eu já tenho o primeiro, para chegar no décimo, faltam 9 razões, né? Então é 1 mais 9R. Então o décimo termo, que é o que ele quer saber, vai ser o primeiro, que é 2, mais 9 vezes a razão, né? Que também é 2. 18 mais 2 dá 20. Então está aqui, ó. O décimo termo é 20, que é a nossa resposta. Então o décimo termo dessa PA é 20. Eu vou te dar uma outra solução, rapidinha, tá? Que também é interessante. Olha só. Quando você tem isso aqui, ó, vamos supor que você tem a soma dos o A1 mais o A2, mais o A3 e mais o A4. Você tem a soma dos 4 primeiros. Se dessa soma eu tirar a soma dos 3 primeiros, quem é que eu acho? Eu acho o quarto termo. Ali no problema, o que ele quer saber? Ele quer saber a soma. Não, ele quer saber o décimo termo. Se ele quer saber a soma, se ele quer saber o décimo termo, se eu souber a soma dos 10 primeiros e daí eu subtrair a soma dos 9 primeiros, quem é que vai sobrar? O que eu quero. Então é isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar A1 mais A2 mais A3 mais A9 mais A10. Vou fazer essa soma e vou tirar essa daqui, ó, a soma dos 9 primeiros. Aí eu vou achar o que ele quer, que é o décimo termo. Vamos fazer então? Tem que dar 20, né? Se não der, uma das duas está errado. Então as duas, né? Então vamos fazer. Para calcular então o décimo termo, vou colocar aqui, ó. O décimo termo vai ser quem? A soma dos 10 primeiros menos a soma dos 9 primeiros. Vamos lá. Como é que eu calculo a soma dos 10 primeiros? É só botar 10 aqui nessa fórmula. Vai ficar S10 é igual 10 ao quadrado mais 10. Que vai dar 100 mais 10 dá 110. E vamos achar então a soma dos 9 primeiros. Como é que eu faço isso? Bota 9 no lugar do N. 9 ao quadrado mais 9. 81 mais 9 dá 90. Então, se da soma dos 10 primeiros eu tirar a soma dos 9 primeiros, eu vou achar o décimo termo, que é o que ele quer. Então vai ser 110 menos 90, que vai dar aquele 20 que a gente já esperava, né? Então o A10, que é o décimo termo, vai ser 20. Ok, minha gente? Então tem as duas hipóteses aí, você escolhe o que você achar mais interessante. Tá? Então, essa foi a nossa aula de número 35. Se você não for inscrito no canal, quiser se inscrever para ajudar, se puser um ok, para a gente poder continuar e fazer outros cursos aí. Então, nos encontramos na aula de número 36. Obrigado!